Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto, nós estamos na nossa aula número 41 e eu espero que vocês estejam todos bem. Eu também estou bem aqui em casa. Então vamos que vamos, né, pessoal? Nós vamos lá no nosso livro de gramática na página 92, tá? Tem um texto, então eu vou ler o texto com vocês, para depois nós podemos responder as perguntas. Então, página 92, que barulho é esse? Antes, né, tem uma perguntinha. Que tal uma viagem ao rio Amazonas? Que barulho é esse? Conheça a pororoca que provoca ondas de até 10 metros em rios do norte do país. O suave ruído das águas dos rios, dos pássaros e do vento nas árvores é quebrado por um barulho ensurdecedor. Ao longe, no horizonte, uma gigantesca onda de água avança rio acima, destruindo tudo o que encontra pelo caminho. Pedaços de terra são arrancados das margens. Árvores se curvam e são derrubadas com a passagem dessa onda. No final do espetáculo, ouve-se um som parecido com o de marola chegando à praia e tudo volta ao normal. Essa coluna d'água barulhenta se chama pororoca. A palavra vem do termo poroque-poroque, que em dialeto indígena do Baixo Amazonas significa destruidor. A pororoca ocorre em várias partes do mundo, nos rios com pouca profundidade e que são influenciados pelas marés. No Brasil, o fenômeno é mais forte no rio Amazonas e nos rios do Amapá, que desembocam no Oceano Atlântico. A pororoca parece com as ondas do mar que você conhece e que tanto fascinam os surfistas. A diferença é que o surfista permanece na crista de uma onda comum durante apenas alguns segundos, ou no máximo poucos minutos. Na pororoca, dá para pegar uma onda de 10 minutos. Já teve quem tentasse fazer isso no Amapá, e haja perna. O fenômeno da pororoca começa quando as águas das marés vindas do oceano chegam à desembocadura de um rio, ou seja, onde este lança suas águas. Quando as águas do mar se chocam com as águas do rio, começa a luta. No início do combate, ninguém perde, até que as águas do mar mostram sua força e sobem rio adentro, com algumas dezenas de metros de comprimento. O fenômeno faz com que a correnteza do rio comece a ir para o lado contrário. No Brasil, formam-se ondas de até 6 metros de amplitude e com algumas dezenas de metros de comprimento, que se movem rio acima com uma velocidade de 30 km por hora. As águas da pororoca no estado do Amapá chegam a avançar cerca de 50 km acima da foz do rio Araguari. Então, esse texto foi escrito por Odete Fátima Silveira, publicado numa revista chamada Ciência Hoje das Crianças, que também está disponível online, né? Olha lá o site, cienciahoje.ol.com. Vale a pena conhecer esse site, tem muita coisa legal por ali, tá? E a reportagem fala sobre a pororoca, que é um fenômeno quando a água do rio se choca com a água do mar, levantando ondas, como o texto diz aqui, de até 6 metros de altura. Olha, 6 metros, né? É muito alto. E você consegue pegar ondas de até 10 minutos se conseguir ficar em cima dessa onda, né? No mar a gente consegue, né? Os surfistas conseguem ficar pouquíssimos minutos, né? Na pororoca, de acordo com o texto, é possível ficar até 10 minutos, né? Então vamos lá. Lá no caderno você coloca a data de hoje, a página, tá? E aí você coloca o número do exercício 7. Então vamos lá. Uma reportagem, você já sabe, narra como uma notícia fatos de interesse público que realmente ocorreram. Que fato está sendo abordado nessa reportagem? O fenômeno da pororoca. E é um fenômeno, né? Fenômeno da pororoca. Opa! Pororoca. Que acontece na onde? Que acontece no rio Amazonas. Certinho? 8. Quantos parágrafos tem o texto? Em qual deles aprendemos a origem da palavra pororoca? Se você numerar todos os parágrafos, você vai ver que o texto tem 5 parágrafos. Agora a segunda parte da pergunta.
Em qual parágrafo que aparece a origem da palavra pororoca? Lá no segundo parágrafo, que começa assim, ó. Essa coluna d'água barulhenta se chama pororoca. A palavra vem do termo poroque, poroque, que em dialeto indígena do Baixo Amazonas significa destruidor. Então, a definição, a origem da palavra aparece no segundo parágrafo. Certo? 9. Quando ocorre o fenômeno da pororoca? Quando as águas do mar se chocam com as águas do rio, tá? Ou o contrário, quando as águas do mar se chocam com as águas do rio. Do rio Amazonas, né, pessoal? 10. Complete com 2 adjetivos apresentados no texto. A pororoca é um fenômeno muito e muito. Muito tal e muito tal. Então você tem que procurar lá no texto e você vai encontrar assim, ó. A pororoca é um fenômeno muito barulhento, muito violento, muito destruidor, muito forte. Então você pode colocar ali, ó, violento, num quadrinho, e no outro quadrinho você pode colocar a palavra forte. Tem outros, tá? Mas pode ser esses daqui mesmo. Esse é um fenômeno exclusivamente brasileiro? O texto fala que não, né, pessoal? O texto fala que é um fenômeno, que esse fenômeno também acontece em outras partes do mundo, desde que o rio seja raso. Acontece somente no Brasil? Não. Também acontece, por um ponto e vírgula aqui que fica mais bonito ainda. Também acontece em outras partes do mundo. O que precisa é que o rio seja raso, porque daí, quando ele recebe as águas do oceano, então as duas águas se chocam e levantam aí uma onda bem alta, né? 12. Que esporte pode ser praticado em uma pororoca? Para quem tem bastante coragem, né? Pode ser praticado o surf. Assim como no oceano, também dá para praticar o surf na pororoca. 13. Nas frases abaixo, identifique os verbos e locuções verbais de cada frase. Depois, classifique os períodos em simples e compostos. Lembre que uma oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Agora eu preciso da lousa inteira e preciso também que vocês copiem aí no caderno cada uma dessas frases. Tá? Aí vai ficar mais fácil para explicar. Então vamos lá. Acho que já deu tempo de copiar, posso apagar tudo. Ninguém vai reclamar depois que eu estou apagando antes da hora. Ai, o professor apagou, estava copiando. Então vamos lá. Esse exercício é o número 13. Lá no exercício número 13, então, a primeira frasezinha é assim, ó. São Paulo vai recensear seus habitantes. São Paulo vai recensear seus habitantes. Hoje não é possível e não há dinheiro. Vamos de duas em duas, mais para cima, um pouquinho para lá. Hoje não é possível. Hoje não é possível, vírgula, não há dinheiro. Então vamos lá. Pessoal, a primeira está pedindo para você ver se é verbo ou se é locução verbal. Eu vou saber que é locução verbal quando eu tiver um verbo mais fraco ajudando um verbo mais forte.
Então, recensear aqui é um verbo forte, porque é ele que está dando significado para a oração. O que São Paulo vai fazer? Vai recensear. O que quer dizer recensear? Contar. Contar cada um dos seus habitantes. Aí ele vai contar e vai organizar esses habitantes por faixa etária, por lugar onde mora, por grau de instrução, e assim vai. Isso é fazer um recenseamento, fazer o censo, né? Então aqui pede para você circular, aqui eu tenho uma locução verbal, então você escreve embaixo aqui, locução verbal. Dá até para achar o sujeito predicado, né? Quem é que vai recensear seus habitantes? São Paulo, tá? Mas não é isso que o exercício está pedindo, então nós vamos nem fazer, tá bom? O exercício está pedindo o quê? Identifique os verbos ou locuções verbais. Depois classifique os períodos em simples ou compostos. Quando que o período vai ser simples? Quando eu tiver só um verbo ou só uma locução verbal. Então aqui eu tenho um período simples. E quando que ele vai ser composto? Ele vai ser composto quando eu tiver dois verbos e duas orações. Então eu tenho uma oração, tá? Então período simples, uma oração. Certo? Hoje não é possível, não há dinheiro. Então aqui você já percebe que você tem dois verbos, o é e o a. Eles não estão pertinho um do outro, eles não são uma locução verbal, eles são dois verbos distintos. Um é o verbo ser e o outro é o verbo haver, tá? Então aqui embaixo você escreve assim, verbo e verbo. Se eu tenho dois verbos é porque eu tenho duas orações. Onde começa e termina a primeira? Aqui. Aqui você coloca assim, primeira oração. E aqui você escreve aqui assim, ó. Opa, opa. Você abre aqui e vai fechar aqui e vai escrever aqui, segunda oração. Tá? Se eu tenho duas orações, esse daqui é um período composto. Por que composto? Porque ele tem duas orações. Então o período vai ser simples quando ele tiver uma oração. E ele vai ser composto quando ele tiver duas, três ou mais orações. Como que eu vou saber contar as orações? Pelo número de verbos. Dois verbos, duas orações. Aqui não são dois verbos na realidade. Aqui eu tenho uma locução verbal, porque eu tenho um verbo fraco ajudando um verbo forte. Ou, em outras palavras, um verbo forte sendo apoiado por um verbo fraco. Tá? Aqui não. Aqui são dois verbos distintos. Você pode fazer também aqui, ó, é abrir o colchete aqui, fechar o colchete aqui e escrever que aqui você só tem uma oração. Tá? Não é primeira, não. É uma só. Aqui é primeira, aqui é segunda. Sem problemas. Vamos fazer mais para vocês perceberem que não tem segredo. Letrinha C. Lá na letrinha C, nós vamos ter assim, ó. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. A indagação atingirá a fauna e a flora. Eu vou espremer um domesticadas aqui, ó. Domesticadas. E esse daqui, a frase B. Procure uma senhorita loura na terceira casa. Procure uma senhorita loura na terceira casa. Então vamos lá. Primeiro exercício está pedindo o que mesmo? Para você identificar se tem verbo ou se tem locução verbal. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. Aluno distraído vai achar que esse daqui é verbo, não é.
mesmo porque ele está no plural, ele está se referindo a fauna e flora, tá? E verbo não faz plural desse jeito assim, tá bom? Verbo vai fazer plural quando eu falo assim, ó, eles cantam, eles falam, né? Esse domesticadas aqui é um adjetivo para fauna e para flora. Então, o verbo aqui é atingirá. Aí você escreve aqui, verbo. Tem só um verbo? Sim, tem só um verbo. Então, você só tem uma oração. Então, você vai abrir o colchete aqui, você vai fechar o colchete aqui e você vai dizer que temos uma oração. E se você tem uma oração, o período é simples. Por quê? Porque quando eu tenho período simples, eu tenho só uma oração. Quando eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, e aí o período é composto. Certo? Procure uma senhorita loura na terceira casa. Qual dessas palavras quer ver? Qual dessas palavras aqui lá no dicionário está no infinitivo? Qual dessas palavras eu posso conjugar? E qual dessas palavras dá uma ideia de tempo, presente, passado e futuro? Procure uma senhorita loura na terceira casa. Olha, artigo, substantivo, adjetivo, preposição, numeral e substantivo. O que sobrou aqui? Procure. Procure é o verbo. Só tem um verbo? Sim. Então, se só tem um verbo, eu vou ter uma oração e o período vai ser simples. Onde começa essa oração? Aqui. E onde que ela termina? No ponto final. Então, é uma oração só? Sim. É uma oração só. E aí, o que você escreve? Uma oração, período simples. Olha que bonita que ficou a lousa, todinha colorida. Vamos agora um pouquinho de preto agora. E creia que eu o aprecio muito. Uma frase meio esquisitinha aí, hein? Creia, para eu acreditar que eu o aprecio, ou seja, que eu gosto muito dele. Então é para você acreditar, creia você, que eu gosto muito dele. Opa, que eu aprecio, perdão, aqui não é dele. Que eu o aprecio muito. Agora você tem que descobrir onde é que tem verbo aqui. Vamos lá. Creia é um verbo. Apreciar também é um verbo. Então, se eu tenho dois verbos, eu vou ter o quê? Duas orações. E o período vai ser composto. Só resta saber onde começa e onde termina cada uma. Creia é uma. Depois a segunda. Que eu aprecio muito. Ah, mas como é que eu sei que é aqui, não é aqui, aqui ou aqui que começa a segunda oração? Por causa do que. O que aqui é uma conjunção e ele sempre vai dar início a uma nova oração. Então você faz o corte aqui no que, tá? Então fica de um lado só o creia e de outro lado o restante. Essa daqui, agora é a primeira, tá? É a primeira oração. Essa daqui é a segunda oração. Esse daqui é o verbo e esse daqui é o verbo. Agora só falta você escrever período composto porque tem duas orações. Período composto. Por quê? Porque ele tem duas orações. Certinho? Não tem segredo, pessoal. Ó, de novo, repetindo, tá? Um verbo, uma locução verbal, período simples, tá? Período simples, uma oração. Dois verbos, aí você corta onde começa a primeira, onde começa a segunda e vai a pista, tá? O que mostra o começo de outra oração.
Então aqui é uma, aqui é outra. Então a B é igual a E. Então veja, você tem a primeira oração e a primeira oração. Você tem outra oração e a outra oração. Ele é um período composto, porque ele tem duas orações. A C e a D são iguais, por quê? Porque só tem ou uma só locução verbal, como é no caso da letrinha A, ou você só tem um verbo, aqui e aqui. E se ele só tem um verbo ou uma oração, ele é um período simples. Tá? Mais um minutinho para vocês copiarem, que ainda falta mais uma. Paciência é a virtude que eu mais admiro. Verdade, hein? Quem tem paciência aí é uma grande virtude, quem consegue ter paciência. A minha é meio limitada, meio curtinha a minha paciência. Mas a gente tenta que ela fique cada vez melhor, né? Então vamos lá. Deixa eu passar um traço aqui, que ali é a última. F. Paciência é a virtude que eu mais admiro. Espremer aqui de novo, né? Isso. Aí você vai identificar quais são os verbos. Onde é que tem verbos aqui? Olha, tem uma palavrinha aqui que é verbo, ela é formada por uma letrinha só e o aluno às vezes despreza ela, coitadinho dessa palavrinha, tá? O é o verbo ser, é um verbo que nós usamos muito. Joãozinho é bonito, ela é legal, eu sou, né? Serei, será, seremos. Então, o verbo ser ele é muito comum, mas às vezes o aluno esquece que ele é um verbo. E aí tem mais um verbo, ó. Paciência é a virtude que eu mais, o quê? Que eu mais admiro. Então, admiro também é verbo. Agora, se você tem dois verbos, você vai ter duas orações, certo? Onde começa e onde termina a primeira? Lógico que a primeira começa aqui, em paciência. E até onde ela vai? Ela vai até aqui. Por quê? Porque assim como essa, tá vendo? O que vai dar início a uma nova oração. O que é uma conjunção que vai fazer com que você ligue uma oração na outra. Aqui então começa a segunda e termina a segunda. Então, essa daqui é a primeira oração. Essa daqui é a segunda oração. Só falta escrever o quê? Período composto, duas orações. Ou duas orações, período composto. Vou fazer assim, ó. Duas orações é igual a período composto. Certinho, pessoal? Então, repetindo, ó. Quando você tem só um verbo, você tem uma oração e o período é simples. Né? Um verbo, uma oração, período simples. Dois verbos, duas orações, período composto. E aí você tem que separar onde começa a primeira e termina e onde começa e termina a segunda. A pista é o que dá início a uma nova oração. Então, olha, nunca se esqueçam que é verbo. O aluno às vezes se distrai, ele acha que não é verbo. Ele é sim, tá? Então é verbo e admiro também é verbo. A primeira oração é paciência é a virtude. A segunda oração é que eu mais admiro. Certo? Eu vou parando por aqui então, depois eu deixo a lição de casa para vocês. Até a próxima!